Abra sua Bíblia lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14. Quero trazer uma palavra ao teu coração e hoje a Débora roubou minha palavra inteirinha no começo do culto. E como é bom o Espírito Santo de Deus estar na direção e na condução de um momento como esse, porque nós vemos que não é coincidência, é o agir invisível de Deus, mesmo quando os nossos olhos não conseguem compreender, quando a nossa mente não consegue captar, mas o Espírito Santo de Deus está conduzindo tudo. É interessante esse testemunho da Cida, porque mostra isso, mostra um Deus presente na hora da angústia. Mostra que muitas vezes nós estamos vivendo situações que a gente acha que a gente está sozinho, quando a gente vai perceber, tem um Daniel na nossa vida. Um homem que mora muito longe, que não tem telefone, mas que está presente na vida da Cida. Então, quem sabe, Cida, lá na glória, você chega lá, o Daniel se apresenta para você e fala assim, você lembra? Mateus capítulo 14, do versículo 13 ao 21, se você achou, se coloque em pé. Acharam? Diz assim o texto: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, diga assim, tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão, para que possam ir aos povoados comprar comida. E respondeu Jesus: eles não precisam ir. Diga, eles não precisam ir. Agora olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: deles o que comer. E eles disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. E em seguida deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram fartamente, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Pai de misericórdia, Pai de amor, Pai, Tu és magnífico, Senhor. E não tem milagre maior que o Senhor pode fazer na nossa vida do que nos levar, convencer o nosso coração a se entregar a Ti. Pai, obrigado por essa manhã, porque é perceptível a Tua presença desde o início desse culto. É perceptível que o Seu Espírito tem se movido entre nós, procurando corações quebrantados e contritos, para que o Senhor transforme, Senhor. É perceptível, Senhor, que através de tudo que aconteceu aqui nessa manhã, o Teu Espírito Santo está, Senhor, passeando entre nós. Então, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos, que os nossos ouvidos sejam abertos, e que o nosso coração esteja preparado para receber da Tua palavra. No poder do nome de Jesus, nós repreendemos toda voz diabólica, maligna, tudo aquilo que se levanta contra a Tua vontade e Teu conhecimento. E declaramos, Senhor, essa manhã e esse lugar tomado pela Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Amém? O milagre da multiplicação, esse é o tema da mensagem de hoje. Quero trazer para vocês, e dentro daquilo que a Débora já trouxe aqui para nós precisamos viver uma fé de responsabilidade. Eu tenho dito isso. Isso tem sido a tônica daquilo que Deus tem gerado no meu coração. Um evangelho que nós precisamos viver a partir das nossas responsabilidades e não a partir das nossas necessidades.
Um dos maiores problemas que nós temos enfrentado como igreja contemporânea, isso não estou dizendo a nossa igreja, mas de uma forma geral, é que nós temos vivido pelas nossas necessidades e não pelas nossas responsabilidades. E é interessante a gente olhar esse texto e reconhecer que Jesus estava com os seus discípulos. E a palavra de Deus diz que uma multidão seguia Jesus. E é curioso a gente pensar que Jesus, também cansado da viagem, de tudo que ele estava vivendo, eu penso que era um momento de muita intensidade no ministério, na vida de Jesus, que era um homem. Mas Jesus, ao descer daquele barco, ele vê essa multidão e a palavra de Deus diz que Jesus se compadece da multidão. E esse compadecer, essa misericórdia expressada de Jesus faz com que Jesus se mova até a multidão e Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus cura os doentes das multidões, daquela multidão. Mas o que é interessante é a gente olhar o quanto que nossa cultura, a nossa natureza pecaminosa, o pecado na nossa vida, ele corrompeu a nossa identidade, ele corrompeu o propósito pela qual o Senhor nos criou e nos transformou em pessoas altamente egoístas. E a palavra e a frase dos discípulos para o Senhor Jesus chama atenção, mas não é a frase dos discípulos para Jesus, é a nossa frase para Jesus e para a multidão em todos os dias. Os discípulos estavam cansados, os discípulos estavam cheios das suas demandas, talvez eles queriam um momento de ficar relax, talvez eles tinham as suas dificuldades financeiras, os seus problemas naturais para resolver. Talvez, como ele diz o texto, eles estavam com fome. Mas quando eles veem a multidão, eles falam: Senhor, despede a multidão e vamos comer. Despede a multidão e vamos nos fartar, vamos nos alimentar. Essa é a síndrome da igreja doente de hoje. Senhor, despede a multidão, porque nós precisamos nos alimentar. E o que nós estamos vendo nesse texto é a exata expressão de uma identidade e de uma cultura do reino através da vida de Jesus e de uma identidade carnal através da vida dos discípulos. Pessoas que estão altamente famintas e desejosas em ser supridas em todas as suas necessidades. Mas Jesus se coloca como alguém, um ser humano perfeito, um homem pleno, um homem completo, que tinha uma identidade e um reino para revelar, e Jesus se coloca em misericórdia para cuidar daquela multidão. E a primeira pergunta que eu tenho nessa noite é: quem somos nós? E qual identidade nós temos revelado? Nós temos revelado essa identidade divina, essa identidade como filhos de Deus, essa identidade como homens e mulheres lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro? Ou nós temos revelado as nossas fomes, as nossas ansiedades, os nossos medos nos nossos relacionamentos? O pecado corrompeu a nossa natureza humana e agora tudo que vemos e pensamos precisa passar pelo filtro da palavra e do reino de Deus, para saber se não corrompemos também as coisas espirituais. Como assim, pastor? Como podemos corromper as coisas espirituais? Por exemplo, nós podemos corromper a nossa experiência de culto a Deus quando nos reunimos para receber e não para doar. Nós podemos corromper o culto quando nós nos reunimos e ao invés de prestar um culto a Deus, nós construímos um altar de adoração à nossa necessidade. Nós podemos corromper a nossa experiência relacional como comunidade espiritual quando nós nos relacionamos para ser suprido e não para suprir. Porque a identidade de um filho de Deus pressupõe que nós somos completos. A identidade de um filho de Deus pressupõe que nós somos plenos. A identidade como filho de Deus pressupõe que a nossa fome foi saciada. Então agora o nosso copo está cheio, amém? Agora a nossa taça está transbordando. E tudo que nós devemos fazer é doar. E tudo que nós devemos fazer é suprir. E tudo que nós devemos fazer é nos relacionar a partir da realidade dessa nova identidade que nós temos em Cristo Jesus. Nós podemos corromper, por exemplo, nossos exercícios espirituais mais básicos,
como a leitura da palavra, como a oração. Quando nós oramos, por exemplo, para obter aquilo que nós queremos de Deus, e não para que Deus nos transforme naquilo que Ele deseja que nós sejamos. Quando a nossa oração, eu digo sempre isso para vocês, a nossa oração muitas vezes nos condena. Porque a gente ora assim, Débora. Deus, muda a Tati para que ela seja o que eu quero que ela seja. Deus, muda a Tati para que ela seja o melhor para mim. Deus, muda a minha igreja para que ela seja agradável a mim. Deus, muda o ministério infantil para que ele seja agradável para os meus filhos. Quando nós pensamos assim, nós estamos corrompendo coisas básicas da fé. Porque nós deveríamos viver essa realidade a partir da consciência que nós estamos aqui para servir e não para ser servido. As nossas orações nos condenam quando nós oramos de forma egoísta. A leitura da palavra, por exemplo, pode ser corrompida quando nós buscamos na palavra de Deus uma palavra para nós. Uma palavra que nos agrade, uma palavra que massageie o nosso ego. Você lembra antigamente tinha aquela caixinha de bênção? Quem lembra disso? O pessoal mais antigo lembra disso. Você lembra, Pama? Agora deu amnésia em todo mundo, ninguém lembra. Mas você lembra daquela caixinha de bênção? Eu lembro, que aquilo lá fazia maior sucesso. Era o horóscopo cristão, né? Não, ali não tinha nenhum versículo de correção, era só bênção. Você vai ser abençoado, você vai prosperar, é o horóscopo dos crentes. Eu fazia isso. Quando eu tirava algum que eu achava meio estranho, eu falava, Senhor, errou, pega outro. Mas quando nós vivemos essa realidade, querido, nós vemos pessoas sendo corrompidas na sua fé, olhando para a leitura da palavra de Deus. Esses tempos, eu não estou criticando, mas eu acho que nós precisamos ter a consciência que a palavra de Deus, ela fala por si só. Que nós não precisamos ler a palavra de Deus com o olhar do que ela precisa dizer, do que eu desejo ouvir dela, mas eu devo olhar para a palavra de Deus, porque ela é viva, e ouvir dela a verdade a respeito de mim. E esses dias eu estava assistindo um debate de uma pastora que é casada, ela é homossexual, e ela é casada com outra pastora, e elas pastoreiam uma igreja homossexual. E ela trouxe, a partir da luz da palavra, o entendimento dela de que aquilo era bíblico. E queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos ver se isso de fato é o que a Bíblia nos diz. Porque ela é clara em dizer em vários lugares que isso é abominável aos olhos do Senhor. Isso não é uma prática de um homem, uma mulher lavado e remido pelo sangue de Jesus. Mas corrompemos coisas básicas a partir do entendimento de que nós estamos tentando revelar a nossa identidade e não a nova identidade que Cristo forjou e sonhou para nós. Olha o que o Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 17 a 21. Entretanto, nisso eu lhes vou dizer e não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Para quem Paulo está dizendo isso? Para quem Paulo está dizendo isso? É para os ímpios? É para as pessoas que estão fora da igreja? Não, o apóstolo Paulo está dizendo isso para a igreja. Ele falou assim, a reunião de vocês está fazendo mais mal do que bem. E ele continua dizendo assim, em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês serão aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Olha o que Paulo diz. A igreja está corrompendo coisas básicas da fé. A igreja de Corinto estava corrompendo porque ela estava se reunindo com a mentalidade de quem quer se alimentar e não com a mentalidade de quem quer oferecer comida. Nós estamos sentando na mesa com a mentalidade de quem quer comer o que está sobre a mesa e não com a mentalidade de quem é um filho de Deus pleno que tem muita coisa para colocar sobre a mesa.
As nossas reuniões, quando estamos assim, fazem mais mal do que bem. É isso que Paulo está dizendo. É melhor não reunir. É melhor não estar nesse lugar do que viver uma consciência corrompida pela nossa própria fome. O que Paulo está dizendo é que a igreja de Coríntios corromperam as coisas fundamentais da fé e agora estão vivendo na contramão daquilo que Deus deseja como pessoas e como igreja. Olhando para o texto, fica claro que Jesus teve compaixão, diga compaixão, e curou todos os seus doentes. Mas diferente de Jesus, os discípulos pensaram: manda a multidão embora, para que possamos ir comprar comida. Enquanto Jesus estava compadecido, os discípulos estavam preocupados com a sua própria fome. Esse é o maior mal da igreja contemporânea. Enquanto nós estamos aqui reunidos, existe uma multidão passando fome. E muitas das vezes a nossa experiência congregacional tem sido uma experiência vazia, porque nós temos nos reunidos não para oferecer alimento, mas para receber alimento. E esse texto ensina algumas lições, esse milagre ensina algumas lições. E a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês é que o tamanho do problema não pode determinar o limite da nossa responsabilidade. Diga assim: o tamanho do problema não pode determinar o limite da nossa responsabilidade. Olha o que o texto diz: Jesus viu tão grande multidão. Diga assim: tão grande multidão. Jesus desce do barco, olha para aquela multidão e fala assim: tem um povo ali precisando ser alimentado. Jesus não age a partir do que os seus olhos temiam. Jesus não age a partir das suas limitações naturais. Jesus não age a partir da sua fome, mas Jesus age a partir da sua responsabilidade. É como se Jesus estivesse dizendo assim: Pai, o Senhor me enviou aqui com um propósito, com uma identidade e uma cultura para revelar. E essa identidade e essa cultura que eu preciso revelar, eu não posso revelar se o Senhor não vier e não fizer coisas extraordinárias através de mim. É como se Jesus estivesse dizendo assim: Pai, o problema é teu, eu estou aqui revelando quem o Senhor mandou eu ser. E é interessante que a palavra de Deus diz que um milagre extraordinário acontece porque um homem ousou ter responsabilidade. Os discípulos fizeram exatamente o contrário. O tamanho da multidão determinou a sua ação. Talvez nós olhamos para o Japão, nós olhamos para as situações que nós estamos enfrentando na nossa vida, nós olhamos para as nossas condições financeiras, nós olhamos para o tamanho da cidade de Kikugawa, para a dificuldade cultural que nós temos no Japão e nós pensamos: Senhor, manda essa multidão embora, porque nós precisamos nos alimentar. E Jesus está dizendo: ei, revela a identidade que eu te dei, revela quem você é, revela o filho que você é, revela a cultura desse reino que eu coloquei dentro de você, essa transformação que eu fiz dentro de você, para que as pessoas possam ser supridas em todas as suas necessidades. É assim que a gente é. Quase sempre olhamos o tamanho do problema e normalmente ele determina o limite da nossa responsabilidade. Seja responsável apesar do tamanho do problema. Olha para a pessoa que está ao teu lado, diga assim: seja responsável apesar do tamanho do problema. Seja responsável, igreja, mesmo que o problema seja grande diante das suas capacitações. O Senhor não te escolheu por aquilo que você sabe fazer. O Senhor não te escolheu pelas suas capacitações naturais. O Senhor não te escolheu, a palavra de Deus diz, pelos seus talentos. O Senhor te escolheu pela identidade de filho que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Então o que nós temos que revelar não é o nosso talento, a nossa capacitação. E o milagre não está em revelarmos as nossas capacitações. O milagre está em revelarmos a nossa identidade como filho de Deus. Deixa eu dizer para você algo. O tamanho de Golias não fez Davi ser menos responsável. Davi, um pequeno homem, olha para aquele gigante e ele não fala assim: meu Deus, que tamanho de gigante.
Ele olha com responsabilidade como um filho de Deus e diz assim: hoje mesmo você vai cair diante de mim, porque você vem com espada e lança, mas eu vou na identidade de filho de Deus, eu tenho um pai. Querido, olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: você não é órfão. Você tem um pai que cuida de você. Você tem um pai maravilhoso, um pai conselheiro, um pai que é guerreiro, poderoso, nunca perdeu uma só batalha. Jesus, Deus, nunca perdeu uma batalha e nunca vai perder. Então, se Golias, o gigante, está determinando a sua responsabilidade, você não está vivendo a sua identidade. O poder de Faraó e do Egito não fez Moisés se eximir da responsabilidade que Deus colocou sobre ele. Imagina, querido, você andando, você é um cara que não sabe falar direito, você é meio gago, que é isso que a palavra diz. E de repente Moisés se depara com uma sarça ardente falando com ele. E falando assim: ó, você foi escolhido para revelar um reino. Você foi escolhido para revelar uma identidade. Você foi escolhido para revelar uma cultura de milagre. Imagina Deus chegar para você, Pamela, e falar assim: Pamela, você foi escolhida para ir para o imperador do Japão e dizer para ele que libere o meu povo. Imagina isso, querido. Nós não estamos dizendo de um povoadinho, nós estamos falando do Egito. A maior potência bélica da época. O povo mais fortificado em guerra era o Egito. E Deus manda Moisés ir lá e falar para o faraó, que se achava um Deus: libera esse povo, senão meu Deus vai te castigar. Imagina isso na orelha do faraó. Agora imagina você no lugar de Moisés. Mas como que eu vou fazer isso? O tamanho do problema não fez Moisés se eximir da responsabilidade de revelar uma identidade. Então eu não sei o que o Senhor tem gerado no seu coração, eu não sei quais os planos do Senhor para você, eu não sei o que tem queimado no teu coração, mas eu quero dizer que isso que Deus está revelando no teu coração, está queimando no teu coração, pode ser grande demais aos olhos naturais. Mas se Deus falou, vai na força do Senhor, porque o Senhor vai fazer todo o milagre necessário para que isso aconteça. Amém? Segunda coisa que nós aprendemos: o maior milagre que podemos experimentar é o milagre de sermos libertos da nossa indiferença. Normalmente, quando nós lemos esses textos, nós pensamos no milagre sobrenatural que aconteceu. Imagina, Deus, através de 5 pães e 2 peixinhos, alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E ainda sobrou 12 cestos cheios de comida. O grande poder de Jesus se manifestava na concreta e definitiva identidade como Filho de Deus, em propósito e missão. Jesus não foi tomado de indiferença, mas sim de compaixão. O milagre não era a multiplicação dos pães e peixes, mas a revelação de um homem que teve compaixão enquanto os outros tiveram indiferença. O maior milagre que Deus pode fazer na sua vida não é abrir o mar. Não é você multiplicar os 5 pães e os 2 peixes. O maior milagre não é ressuscitar morto. O maior milagre é transformar o nosso coração egoísta num coração humanizado. É transformar a nossa indiferença num amor e misericórdia à vida do próximo. O maior milagre é nos tirar do nosso egoísmo e nos colocar em um lugar onde nós não estamos aqui mais para ser servido, mas nós estamos aqui para servir. Esse é o maior milagre que Jesus pode fazer na sua vida. Ser liberto da indiferença, das paixões, das fomes, era sem dúvida o maior milagre que os olhos humanos estavam vendo. Alguém que não agiu segundo a sua fome, mas segundo o seu propósito e a sua identidade. Jesus era liberto da fome. Jesus era liberto do medo. Jesus era liberto das coisas naturais. Jesus era a expressão de um filho de Deus que vivia em propósito. Então, o maior milagre que você pode pedir para o Senhor fazer na sua vida é que Ele transforme o seu coração.
É impossível você se revelar essa identidade de filho de Deus se você não for se Deus não trocar esse coração de pedra por um coração de carne. Se Deus não transformar a sua indiferença e encher o teu coração de misericórdia e compaixão para com a multidão. A terceira coisa que nós aprendemos é que o que pode ser instrumento de transformação para o mundo não é a nossa identidade humana, mas a revelação da nossa identidade eterna. Deixa eu falar para você, talvez a gente lê esses textos assim meio correndo e a gente não presta atenção no que de fato está acontecendo. A palavra de Deus diz que Jesus era 100% homem, amém? Ele estava em um corpo físico como o nosso, limitado como o nosso. Então, quando nós olhamos esse texto, certamente Jesus... Você acha que Jesus estava cansado como os discípulos? Sim ou não, fisicamente? Você acha que Jesus estava com fome? Sim ou não? Você acha que Jesus não queria um tempo relax no sofá assistindo Netflix? Sim ou não? Mas a grande realidade é que Jesus não revelou o seu cansaço. Jesus não revelou a sua identidade natural. Jesus não revelou a sua identidade terrena. Jesus estava ali para revelar a sua identidade como Filho de Deus. Com certeza a carne de Jesus pedia descanso e relaxamento. Mas o que movia o seu coração não era as suas limitações e necessidades humanas, mas a sua identidade e o seu propósito eterno. Sabe o que pode transformar o mundo, Zu? Não é a sua identidade natural, mas é a sua identidade espiritual. O mundo não será transformado quando nós falamos para as pessoas que nós estamos cansados. Mas o mundo será transformado quando o mundo encontrar em nós homens e mulheres que, apesar do cansaço físico, estão sendo renovados pela misericórdia de Deus todos os dias. O mundo só vai encontrar essa transformação quando nós revelarmos ao mundo a nossa identidade como filhos de Deus. E você sabe o que é interessante? Que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que a maioria dos homens que tiveram um encontro profundo e genuíno com Deus, tiveram seus nomes mudados. E talvez essa seja uma revelação de Deus para mim e para você, que Deus precisa mudar quem nós somos. Que Deus precisa fazer morrer a nossa natureza antiga para que um novo homem nasça. Abraão se tornou Abrão. Jacó se tornou Israel. Saulo se tornou Paulo. E tantos outros homens e mulheres. A palavra de Deus faz questão de mencionar que Deus trocou os seus nomes, revelando para nós o seu antigo nome, a sua antiga natureza, a antiga natureza de Abraão, a antiga natureza de Jacó, um homem enganador. Não podia mais, não é essa identidade que transformaria o mundo, mas o novo nome que o Senhor Jesus deu a esses homens. Só seremos instrumento de transformação quando revelar ao mundo a nossa identidade como filhos de Deus. Só seremos transformados quando revelarmos a nossa identidade como filhos de Deus. Jesus era a expressão de um ser humano perfeito, que não se permitiu viver pela sua própria vontade, antes sempre viveu para revelar a identidade como filho de Deus. Quer revelar a sua identidade em Deus ao mundo, sim ou não? Quem quer? Você quer? Pare de viver pelas suas necessidades. Pare de viver pelas suas dores. Pare de viver pelas suas limitações e condições naturais. Viva pela sua identidade eterna. O mundo só será transformado quando os filhos de Deus se revelarem nessa geração que nós vivemos. Ao invés de expressar o seu cansaço humano, revele o fortalecimento que você recebe em Deus. Ao invés de revelar as suas limitações humanas, revele a sua fé em Deus. Ao invés de revelar as suas dores humanas, revele o fortalecimento que você recebe em Deus. E ao invés de revelar as suas obras, revele as obras da cruz de Cristo, para que o mundo veja que nós somos os filhos de Deus.
Os discípulos revelaram sua identidade humana, mas Jesus revelou a sua identidade eterna. Jesus expressa misericórdia e os discípulos expressam sua fome. A igreja não vai transformar o mundo revelando as suas necessidades, mas a sua identidade. Pastor, está faltando coisa na igreja. Amém? Eu sei. Mas não é a igreja ter tudo que ela precisa, ou tudo que nós achamos que ela precisa, que transforma o mundo. Pastor, está faltando gente na salinha, está faltando professor na salinha. Amém. Pastor, está faltando estrutura física. Amém. Nós sabemos de tudo isso, mas a transformação do mundo não está no que possuímos aqui, mas está naquilo que nós temos como filhos de Deus, uma identidade para revelar. E quarta e a última coisa que nós aprendemos é que um filho de Deus tem sempre o necessário para produzir grandes milagres. Um filho de Deus tem sempre o necessário para produzir grandes milagres. Você pode dizer isso? Fala assim, um filho de Deus tem sempre o necessário para produzir grandes milagres. Amém? Quem quer viver milagre aí? O que você tem na sua mão? É interessante a gente olhar para Jesus, que Jesus diz assim, e respondeu Jesus, versículo 16. Eles não precisam ir, diga assim, eles não precisam ir. E Jesus diz assim para os seus discípulos, deem-lhes o de comer. Deem-lhes o de comer. Sabe o que Jesus está dizendo de forma prática e trazendo para os dias de hoje? O que você precisa para fazer, para que essa multidão seja alimentada, Ju? Você tem o suficiente nas suas mãos. E a pergunta do Senhor para mim e para você hoje é o que você tem na tua mão. Talvez você olhe para você e fale assim, pastor, eu tenho 3 meses de igreja. Entrega esses 3 meses na mão do Senhor que Ele vai alimentar uma multidão. Talvez você está dizendo assim, pastor, eu não sei direito falar, eu sou que nem Moisés, eu sou meio gago, eu fico com vergonha, eu sou tímido. Querido, entrega isso na mão do Senhor, porque o milagre não acontece a partir do que você sabe, mas o milagre acontece a partir do que você entrega para o Senhor, para Ele multiplicar. Pastor, eu tenho pouco tempo de igreja, eu não sei falar do reino, fala o que você sabe. Entrega o que você tem. Pastor, eu quero servir, eu quero fazer uma célula, mas eu não sei pregar. Entrega o que você tem. Entrega o que você tem. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos, para de viver pela fome, porque você já tem o suficiente para alimentar essa multidão. O milagre, querido, não estava em transformar 5 pães e 2 peixes. Mas o milagre estava em o Espírito Santo convencer aqueles homens que eles já tinham o suficiente. Que eles não precisavam despedir a multidão. O que você tem na tua mão? Se coloque em pé em nome de Jesus.